Olá, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Sou Renata Guimarães e convido você a ficar comigo a mais um episódio muito especial. Quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, o meu arroba é renataguimarães.oficial e o arroba da Dor para a Cor. Quem quiser também me acompanhar no YouTube, da Dor para a Cor, já faz a sua inscrição, compartilhe com quem você ama e deixe seu comentário, tá bom? Que é muito importante. Hoje vamos falar sobre mães. Vamos aproveitar esse momento do mês de maio, né? Dia das Mães. Tem uma mulher incrível aqui, grandes mulheres, grandes inspirações. Eu conheci a Gi num evento e eu me apaixonei por ela, ser humano, e pela história dela. Gisele Ribeiro é a minha convidada de hoje. Ela é escritora, palestrante e terapeuta positiva, mãe solo, típica e atípica. Sua vida, sua história é marcada por superações e recomeços. E eu estou muito feliz de ter a Gisele aqui, porque, como eu falei, a história dela me mostrou e me ensinou muito. E eu tenho certeza que vai emocionar e ensinar a você que está aí do outro lado, precisando ouvir e ser acolhida, tá bom? Vem comigo e vamos participar desse bate-papo emocionante. Gisele! Olá, Renata! Bem-vinda ao podcast obrigada. da Dor para a Cor. Um prazer em ter você aqui, conhecer você como pessoa linda, gente. Ela é linda pessoalmente, o olho dela brilha aqui, que eu tô assim, encantada com esse olhar, com essa luz, esse sorriso. E essa força, né, Gi? Essa maternidade incrível que Deus colocou para você. É leve. É leve. Você faz se tornar leve, é isso que eu quero saber. E você é uma inspiração para as mães típicas e atípicas, né? Obrigada. Quero conhecer a sua história. Quem é a Gisele Ribeiro, em primeiro lugar? Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite de estar aqui, né? Esse bate-papo, também amo a sua história. Obrigada. Acho que foi ótimo a gente ter se conhecido, né? Essa troca está sendo muito bacana, tanto para mim, eu acredito que para você também. E falar sobre a Gisele é algo assim que eu amo, né? Porque eu acho que se a gente não se amar primeiro, né? Como é que a gente vai amar o outro? Como é que a gente vai amar os nossos filhos, né? Exatamente. Eu acabei de fazer 50 anos. Gente, eu falo que eu entrei na segunda metade da vida. Ela tá no formol. Gente. Eu fiz semana passada. Parabéns, linda, anos, linda. Obrigada. E tenho 2 filhos, meus anjinhos maravilhosos. Rafael, que tem 13 anos, acabou de entrar na adolescência. A Sara, de 10 anos, que tá na pré-adolescência. A Sara tem síndrome de Down, a Sara é cardiopata. E tem uma longa história aí, em 10 anos de vida já. Que bacana, né? Eu fui casada por 11 anos. E faz 6 anos que eu estou divorciada. E sigo na maternidade solo, na maternidade típica, na maternidade atípica. E tento mostrar para as pessoas que isso pode ser leve, que isso pode ser ter qualidade de vida, apesar dos desafios diários, que não acabam. Né? Pelo contrário, né, novo. Todo dia tem um novo, mas eles estão aí e a gente tem que aprender a lidar com eles, não fugir deles, né? Eu olhando para você aqui, eu falo, gente, que história linda, porque assim, não podemos romantizar a maternidade, é como você fala, você vai... A Gisele, ela desmistifica a maternidade idealizada, gente, porque não existe a maternidade idealizada. É o que nós estamos falando aqui, são desafios diários. Sim. E tá tudo bem. Como que eu vou passar por esses desafios? Aí é uma questão de escolha, né, Gi? Porque a gente fala muito sobre como que eu vou controlar aquilo que eu não tenho controle. Mas eu posso controlar as minhas emoções, como eu quero seguir o meu dia. Né? E a gente tem muito assunto para falar da maternidade. Sim. É bem complexa, né, a maternidade. Gi, eu quero entender como que começou, quando você teve esse insight do seu livro. Inclusive, pessoal, a Gi é escritora. Ela tem um livro aqui que chama O Diário de uma Mãe Nada Especial. Quem quiser, a Gi vai deixar o link aqui, Sim. né? Aonde que vende o seu livro? Dá para encontrar nas minhas redes sociais e eu tenho um site que é www.mamãenadaespecial.com.br.
Esse aqui já é meu. E eu vou ler com o maior prazer. Muito obrigada. E eu sei que eu vou aprender muito com você. E com a sua história. Quando que você teve esse insight de escrever o livro? Foi uma necessidade de você passar para o outro a sua experiência, a sua dor, as suas alegrias, através da escrita e falar, alguém vai ler, vai se identificar, eu vou ajudar? É interessante como aconteceu, né? Desde que o Rafael nasceu, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre tive diário. Ah, que gostoso. Desde os 11, 12 anos, eu sempre escrevi diário. Pra mim, né? E quando o Rafael nasceu, eu comecei a escrever um blog e tava indo, aí parei um pouco. Uhum. Quando a Sara nasceu, e né, a gente teve os primeiros anos bem desafiadores, e eu falei, nossa, eu queria tanto escrever um livro, e comecei. Escrevi 2 capítulos e deixei ele na gaveta. Olha. Quando foi em 2023, nós fizemos uma campanha publicitária da Nestlé Ninho, e que tá até nas minhas redes sociais, né, um dos vídeos lá fixado, que a gente fez uma entrevista para um fotógrafo bem conhecido, que ele conta histórias da vida real nessa campanha. Sei. E o vídeo viralizou, né? Foram mais de 250 mil visualizações. E ali, com muitas mães, muitas mulheres começaram a me procurar. Falaram, nossa, que história linda Se de identificaram, superação. né? Nossa, eu queria ser como essa mãe, eu queria... Sabe? Coisas assim. Eu falei, gente, a minha história pode impactar muitas vidas. E aí eu tirei o meu livro da gaveta. Isso te incentivou, né? Você saber que uma pessoa se identificou. Isso é maravilhoso, né, Gi? Não, depois de um ano do vídeo, uma mulher me procurou e falou assim, ela me chamou no WhatsApp, ela achou meu WhatsApp nas minhas redes sociais, me chamou e falou assim, eu moro nos Estados Unidos, eu sou gay, nós fizemos inseminação artificial e temos nosso bebê de 4 meses, e ele nasceu com síndrome de Down. E eu estava rejeitando meu filho por causa disso. Nossa. E isso é muito comum. E não é para se julgar. É uma situação delicada. E ela falou assim, só que me mandaram o seu vídeo. E quando eu li, eu vi a sua história e eu vi a Sarinha, eu desabei. E eu acolhi o meu filho. Ai, que lindo. Cara, uma pessoa que a gente muda... Já é, né? Não o tem resultado. preço. E aí nasceu o meu livro. E aí eu coloquei toda a minha história, desde o nascimento do Rafael, toda a minha história da maternidade, até o meu divórcio, como ele aconteceu, quando ele aconteceu, e todos os desafios, né, da maternidade solo, que não são fáceis, mas são possíveis de se atravessar. Né? Nossa, Gi, você percebe que você ressignificou para você e para muitas pessoas, né? Porque a síndrome de Down, como nós estávamos conversando agora nos nossos bastidores aqui, ela é vista de uma forma muito negativa, sempre foi, é como você falou, né? A gente via na televisão, no show da Xuxa e tal, mas o mundo real mesmo é muito difícil, né? A inclusão, né? Além de ser desconhecido, a dificuldade, né, da inclusão. E as pessoas rotulam muito, né? Até você, como mãe de uma pessoa com síndrome de Down, deve ser uma pessoa que é, nossa, coitada. Por que coitada? Né? É um ser humano, exatamente, é um ser humano em primeiro lugar, que está ali e que vai ensinar muito, né? Gi, as suas palestras, como que elas funcionam? Porque você também é palestrante. Sim. Então nasceu, além da escritora, nasceu a palestrante. Sim. Olha quantos frutos bons as 2 maternidades, né, trouxeram para você. As minhas palestras, eu conto essa minha história, eu compartilho a minha história. Eu conto como foi o nascimento, como eu lidei com a cirurgia da minha filha, né? Ela operou o coração com 4 meses. Além de tudo que você passou na gestação, de receber, eu quero saber tudo isso. Então, eu conto sobre como foi todos esses episódios, como eu lidei, para inspirar, né? A minha ideia é inspirar mães, mulheres que já são mães, que não são mães, ainda, né? Como lidar com tudo isso de uma forma leve, né? Como eu trabalho com terapias integrativas também. Positivas, né? É muito legal isso. Eu estudo, né? Eu estou fazendo pós-graduação em terapia positiva, positiva e bem-estar, né? Psicologia positiva e bem-estar. Buscando isso. Então, eu ensino a fazer uma meditação, eu ensino a trabalhar as cores, né?
porque a cromoterapia tem um poder muito forte, Muito a forte. aromaterapia. Eu ensino isso para os meus filhos, para eles se acalmarem, para eles lidarem com as situações. Que O legal. pensamento positivo, né, a lei da atração, tudo isso foram ferramentas que eu usei e que eu uso no meu dia a dia para lidar com esses desafios. E você primeiro utilizou isso com você, né? Tudo sobre você em Sempre, primeiro lugar, né? Essas sempre. experiências, essas novidades, É. né, que surgiram na sua vida e você passar para o outro. Gi, vamos falar então agora da sua gestação, tá? Das duas. Ser mãe é maravilhoso. Quando nós pretendemos engravidar ou engravidamos, imaginamos que vai ser uma gestação saudável, lógico, Sim. né? Um parto bacana, mas tudo é uma caixinha de surpresa. E às vezes no meio do caminho desvia. Você vive hoje uma maternidade em 2 mundos. Atípica, aliás, típica em primeiro lugar e atípica. Eu acho que você viveu o lado mais tranquilo e de repente na segunda gestação você, já vivi a primeira, né? Então a segunda eu vou tirar de letra. E aí veio a maternidade atípica. Como foi a sua gestação primeiro do Rafa? E depois como foi lidar com o diagnóstico que você recebeu da Sarinha e digerir, porque não é algo assim fácil, né? Ah, tá bom, vou aceitar, tá tudo bem. Não. Eu imagino que você vai aceitar, mas você precisa entender esse processo, digerir isso, né? Sim. A gestação do Rafael, eu tive ele mais tarde, né? Já tive ele com 36 anos. Menina, então você já... Eu tive ele com 36 Você é uma mãe anos. típica, atípica, Tardia tardia e solo. e solo. Que sensacional, Dá que pra coragem. compartilhar muita história aí. Cara, que coragem. Eu casei mais tarde, né? Eu casei com 33 anos e tive ele com 36. E assim, então eu já tinha uma certa experiência, então eu quis fazer tudo certinho. Eu tomava a quantidade de água necessária, eu caminhava, tudo que o médico mandava eu fazia. Eu fiz terapias alternativas para ele virar na minha barriga, porque ele estava sentado, enfim, tudo. E quando ele nasceu, o Rafael sempre foi uma criança muito tranquila. Você teve parto? Eu tive cesariana porque ele estava estava sentado. Ele era... Eu tenho 1,5 m, né, Renata? O Rafael nasceu com 3,700. Né? Ele não tinha espaço para se virar dentro de mim. Então, ele nasceu muito tranquilo, os primeiros já meses, meditando, o primeiro ano foi assim. Eu fazia meditações na minha barriga para ele, ele sentadinho ali já. Sim, então acho que ele já nasceu numa paz. E aí eu brincava, eu falava assim, Deus, se for para ter filho assim, eu quero ter uns 10. E aí depois veio a Sara, super agitada. Eu falei assim, não, pode parar, não quero mais. Uma gravidez é diferente da outra, né? E aí quando veio a gravidez da Sara, logo no primeiro ultrassom morfológico, foi detectada uma alteração na translucência no cal dela. Né? Pouca, mas era uma alteração. E foi detectada a cardiopatia já, né? Com 13 semanas. Gi, com quantos anos você engravidou da Sara? Qual que é o intervalo? 39. Tá. Me conta, acaba de contar que eu quero tirar uma existe dúvida. algumas pessoas que falam que a gravidez tardia tem uma tendência a ter... O útero envelhece mais rápido, né? Talvez. Mas eu conheço muitas mães jovens de crianças com síndrome de Down, de 18, de 20 e poucos anos. Então, assim, eu acho que existe um equilíbrio, não é uma regra, né? Tudo na síndrome de Down ainda é muito... É um enigma, né? Muitas porcentagens, mas nada falado. Dizendo assim, é assim, né? Tá. Então, foi detectada essa cardiopatia e a translucência. Eu saí em desespero do laboratório, porque a médica me sugeriu fazer um exame invasivo, que existia o risco dela morrer no exame, porque existia o risco de 1%, né, dela morrer no exame, porque era um exame muito invasivo. Sim. Para saber se ela tinha síndrome de Down ou não. E eu decidi se eu queria ter aquele bebê ou não. Gente... E aquilo me deixou em desespero, né? Eu corri pro meu médico e ele era muito paz e amor, assim. Ele, não, minha filha, faz exame em outro lugar, não há de ser nada. Fiz exame em outro lugar e a médica falou a mesma coisa para mim. Tá. Ainda me disse que podia ser uma questão de religião, né? Que isso era uma escolha pessoal de cada um ter ou não um filho assim. E eu decidi com o meu ex-marido que a gente não iria fazer o exame
e que a síndrome de Down seria indiferente pra gente. O que a gente pudesse fazer sobre a cardiopatia durante a gravidez, eu iria fazer, porque talvez isso era um risco. É isso que eu ia falar, a cardiopatia era o mais preocupante no momento, né, do que a síndrome de Down. Então foi uma gravidez assim muito tensa. Eu não curti a minha segunda gravidez. Tudo que você fez na primeira, você não fez na segunda. Não fiz, porque eu passei a gravidez inteira atrás dos melhores médicos, cirurgiões cardiopatas infantis, procurando, pesquisando, tentando entender sobre a cardiopatia e sobre a síndrome de Down. Porque assim, eu e meu marido, depois desse dia, a gente começou a fazer orações todas as noites juntos para rezar por ela. Ai, que legal. E aí a gente rezava e ele pedia assim, que ela não nascesse com nenhuma deficiência. Mas eu nunca falei isso, porque no fundo eu sentia. Mãe, né? Você tá eu ali... sentia que ela tinha síndrome de Down. Então eu só pedia que ela nascesse saudável e que a cardiopatia fosse algo que a gente conseguisse corrigir e que não tivesse intercorrências. Nossa, era só isso que eu pedia. Tantas informações ao mesmo tempo, né, Gi? Porque num momento tão delicado, completamente desconhecido. Hormônios, tudo junto. Você ter que se anular nesse momento. E um filho de 2 anos. Precisando de amor, de atenção também. Um bebê, né? Eu tinha um bebê. O Rafael tinha 2 anos. Ô, Gi, deixa eu te perguntar, como que foi a reação do seu marido ao receber o diagnóstico da Sarinha? Porque tem casais que se unem, mas eu já vi situações de casais que não se unem, pelo contrário, acaba sendo um problema e no meio do caminho a mulher é abandonada, é descartada, não só a mulher como o filho. Sim. Ele não me descartou fisicamente, né? Mas emocionalmente, esse apoio eu nunca tive. Eu falo isso no meu livro, né? Eu fui mãe solo desde a gravidez, desde o nascimento do Rafael. Eu sempre fui mãe solo. Tá. Ele nunca teve um preparo, assim, de ser pai. E não procurou também ter esse preparo? Eu comento isso muito com meu filho, né? A vida é feita de escolhas. Sim. Se a gente não tem um exemplo dentro de casa, a gente pode escolher o exemplo que a gente não tem ou escolher um exemplo de alguém para ser alguém melhor na vida, né? Exatamente. Então, depois que a Sara nasceu, eu era mãe solo de um bebê deficiente, cardiopata, e de um menino de 3 anos, que era um outro bebê, e tinha que viver para eles e tinha que ajudar nas despesas da casa, né? Então, até eu passei 4 anos assim, e olhando e falando, pra que continuar com esse casamento, né? Porque ele é louco pelos filhos, né? Ele ama a Sara, mas eu nunca ouvi ele falar que a Sara tem síndrome de Down. Talvez seja uma defesa, não quer aceitar, né? E o seu parto, aí você descobriu a cardiopatia, você foi atrás dos médicos, tudo. Você teve que fazer algum tratamento durante a gestação para cardiopatia, porque a síndrome de Down tá ali pronto. Né? É aceitar e amar. Sim. Né? Mas a cardiopatia, então na gestação você não fez nenhum tratamento, que hoje em dia tem, né? Assim, algumas cirurgias até dentro do ventre. Pra questão dela, não. Ah, tá. Existe uma cardiopatia muito comum entre as crianças com síndrome de Down. Ah, tá. Que chama defeito de septo total. Isso é específico para quem tem a síndrome de Down? Pode ter, eu acredito que possa ter crianças que tenham esse defeito também. Mas é muito comum, né? 60% das crianças com síndrome de Down nascem cardiopatas. E dessas cardiopatias, a mais comum é o defeito de septo total. Que é o que a Sarinha tem. É o que a Sarinha tem. Tá corrigido, né? Ela corrigiu com 4 meses. Que bom. Mas é uma cirurgia bem delicada, porque são várias correções que tem que fazer ali naquele coraçãozinho, né? Um médico até me explicou, assim, de uma forma bem didática. O que acontece? A síndrome de Down, o metabolismo é mais lento. Ah, eu não sabia disso. Tudo é muito mais lento. E o coração de um bebê, ele tem que ser construído até as 24 semanas de gestação. Tá. Então, quando a mãe chega na 24ª semana de gestação, se aquele coraçãozinho não foi terminado de construir, os obreiros pegam suas ferramentas e vão embora e deixam ele do jeito que ele tá. Incompleto. E o defeito de septo, ele é isso, né? A válvula, as 2 válvulas que ficam batendo dentro do nosso coração, ela nasce única.
né? Ela nasceu com a válvula única, tinha que dividir, e com vários furinhos ali, que são os tais sopros, mas são vários, Que tem que ser precisam ser corrigidos. Gente, eu não consigo imaginar você, na época, por tudo que você já passou na gestação, um filho pequeno, e ainda passar por isso. Bom, é o deserto, e quando você passa com fé, você passa de uma forma mais leve, que é o que você vem falando e passando, né? De forma leve. A fé eu acho que é tudo. E quando eu falo de fé, eu não falo de religião. Não, Eu falo de você acreditar. Eu sei que a Sara saiu daquela cirurgia por causa de fé. Eu tinha muitas pessoas me mandando mensagens, muitas pessoas orando por mim, de várias religiões, de Que todas legal. as fés possíveis. E todas com um foco, né? Que ela saísse bem daquela cirurgia, que ela saísse viva daquela cirurgia. Porque dentro do hospital, né, a gente ficou no INCOR por 28 dias. Nossa, gente. E ali dentro vem mães, vem famílias do Brasil inteiro. Você vê tudo ali, né? E você tem que manter até nesse momento a sua cabeça, a sua mente, né? Ali. Eu evitava almoçar no refeitório, porque no refeitório eram só histórias e mais histórias. Tristes. Mas mães que precisavam conversar. Mas eu precisava manter o meu foco positivo. A mente, né? Eu expulsei o pai e a avó dela um dia da UTI. Porque entraram na UTI assim. Ai, coitadinha. Eu falei, não. Eu não quero lamentações aqui dentro. Eu quero que enxerguem ela saudável. Forte, né? Porque a psicologia positiva fala sobre isso. É você já visualizar ali. O pensamento positivo não é falar assim, eu quero a minha filha saudável. Não, ela está é você saudável. ver ela saudável. É o poder da palavra. Eu punha lacinho na Sara, na UTI. Eu punha lacinho, meinha e luvinha, que era a única coisa que podia pôr, da mesma cor, combinando, né? Os médicos falavam assim, nossa, isso aí vai ser uma perua. E ela viu? Que legal. Ela é super vaidosa. Então, assim, é muito triste o que se vê ali dentro. Porque são cirurgias cardíacas, são transplantes. É muito pesado, né? E eu vi muita mãe sair dali de dentro sozinha. Para quem é de São Paulo, né, que conhece o INCOR, existe uma rampa de saída. Ai, eu não consigo falar dessa história. Eu tô emocionada aqui. Existe uma rampa de saída. E eu vi muitas mães ir embora sozinhas ali. Sozinhas. Chegarem e saírem sozinhas. E o dia que a Sara teve alta, que eu desci aquela rampa com ela, bebezinha no meu colo. Nossa, gente. Nasceu uma nova Gisele ali. E você viu quanto Deus, ele é maravilhoso, né, Gi? Foi uma nova Gisele, porque... Cara, uma vida nova, assim. Ali foi o nascimento da Sara, né? Ciclo novo, né? Não foi em julho, foi em novembro que ela nasceu, sabe? Porque é emocionante, assim, é uma vitória você sair com o seu bebê dali. Depois de uma cirurgia gigante. Ela fez 2 cirurgias, né? Ela fez uma cirurgia da correção. E quando ela saiu da cirurgia, ela saiu com o coração bloqueado. Nossa, olha isso, Sem gente. os batimentos. Né? Isso pode acontecer, porque o batimento ele não é visível, ele é uma frequência, né? Ele é energia. É estímulo, né? Então, não tem como ver. E aí ele bloqueou a frequência dela. Ou seja, mais um desafio, né? Eles falavam, pode voltar em 15 dias. A gente espera até 18. Se não voltar, a gente põe um marca-passo permanente. E ali eu rezei tanto, foi tanta fé. E foi a primeira vez que durante a gestação e depois que ela nasceu, que eu não senti algo... Que eu falava assim, nossa, não pode, Deus, não pode, eu não quero que ela use marca-passo. Eu brigava com Deus. Eu ia na capela do INCOR, eu falava assim, não pode ser... Até um dia que eu tava lá rezando e eu ouvi assim, ela precisa disso. E eu senti que eu falei assim, se ela precisa do marca-passo, é para evitar algo pior lá na frente. Vai ajudá-la, Eu sempre busquei algo positivo das isso. coisas. Então eu falei assim, vamos colocar. E ela colocou, com 18 dias ela colocou o marca-passo, ela tem até hoje. Até hoje, tá bem. E tá bem. E vive. Ela já trocou o marca-passo em 2019, né, porque ele é uma bateria. E eu aceitei dessa forma, assim. Eu falei assim, ela precisa disso. Pra evitar que algo pior aconteça, né?
Hoje, você sente que as pessoas, você me falando, eu vivi muito tempo em hospital também. Isso que você falou agora, eu vivi durante, posso falar, 8 anos. Entre indas e vindas. A gente tem que ter uma cabeça forte, mas ao mesmo tempo você desaba. E é assim, você... Tô emocionada, porque eu fico lembrando, eu fiquei... É uma coisa Você se que mexe com a sente, gente. depois de tudo isso que você passou, esse seu propósito de vida, que você é uma mulher muito forte, que passou por tudo isso, e hoje você está aqui falando e sendo uma inspiração para muitas mulheres, ou para algumas mulheres que ainda não são mãe, mas querem ser. E tá tudo bem, se acontecer algo, a gente tem que saber ter essa visão positiva. É isso que eu queria falar, eu tô emocionada, porque eu não consigo imaginar, eu não consigo me colocar no seu lugar, ou de uma outra mãe que passa por isso, sabe? E eu tô trabalhando muito essa visão positiva, porque ela muda muito Muito. o cenário, a circunstância. Você consegue ter uma leveza quando você... Porque você percebe que o ser humano, ele tem primeiro, assim, a visão negativa das coisas? É o hábito. E mergulha naquilo. Esse é o problema. Eu, por exemplo, eu sou assim, será que vai dar certo? Mas não tem como não dar certo. A gente vive com medos, né? Com medos, inseguranças que são naturais do nosso dia a dia, das nossas pressões. Mas você é uma mulher que, se não fosse essa sua visão positiva, ia ser muito mais pesado, mais difícil para lidar com todas essas situações. E a maternidade é um looping. Como que é esse seu dia a dia? Porque você tem um adolescente e um na pré-adolescente. Eu passei por essa fase. São linguagens diferentes, tratamentos diferentes, dinâmicas diferentes. Como que é a sua vida no dia a dia como mãe do Rafa e da Sara? Como que você faz essa dinâmica, equilibra esses pratinhos do dia a dia? Você falando, tá passando umas histórias assim na minha cabeça. E você falando sobre fortaleza. E eu vou contar uma coisa aqui pra você agora. Vai me fazer chorar, né? Que você não sabe e ninguém quase sabe. Mas estou aqui hoje e faz 1 mês que eu estou tratando uma depressão. Nossa, gente. Eu tive algumas crises de ansiedade por mudanças. Eu já tive isso em algumas fases da minha vida. E eu acho importante falar sobre isso agora, e você vai entender o porquê que eu tô falando isso. E essas fases foram de grandes mudanças. Então, foi quando eu casei, foi quando a Sara nasceu. Então, grandes mudanças mexeram comigo. E deram gatilhos. E há 2 anos atrás, eu tive umas questões financeiras muito sérias e acabei voltando a morar com os meus pais. Mas estava bem difícil para mim, para as crianças. Meus pais me ajudam muito, né? Muito mesmo. Que bom. Eu amo, assim, era muito bom estar lá, mas ao mesmo tempo tinham muitos desafios. Não só para mim, não só para os meus filhos, mas para meus pais também, né? Sim. A gente invadiu a casa deles com um Uma gato e um adaptação, cachorro. um combo todo e adaptação, né? Um gato e um cachorro. E há 1 mês a gente se mudou pro nosso canto de novo. Ai, que maravilha. E ao mesmo tempo que tinha uma alegria, existia o peso da responsabilidade. Agora sou eu sozinha de novo, porque minha mãe cozinhava, o meu pai me ajudava, minha mãe ficava com as crianças para eu ir e vir. E eles estão me ajudando ainda com isso, mas ao mesmo tempo, eu estou lá sozinha. Assumindo tudo isso. Então, os medos existem. Eu passo. Mesmo numa maternidade forte, né? A gente não sabe o que tem nos bastidores, né? Dessa maternidade. E nos nossos momentos. E eu acho importante contar isso. E por que eu falei dessa depressão? Porque tô tratando, mas tô aqui hoje. Que bom. Né? Ao sair da minha casa, eu falei, cara, eu vou ter que dirigir 1h30. E o pânico começou a vir. E eu falei, eu vou chegar lá. A visão positiva, né? Não deixar tomar conta. Então, eu falo assim, quando eu falo com mães... Ai, gente... Aqui é assim, é muita emoção. E que legal isso, né? Que é a realidade. Aqui, gente, é a realidade. É orgânico, é a realidade, não é sintético. São emoções, vários sentimentos, né? É isso. Quando eu falo com mães, eu falo assim, se permita ficar doente. Né? Não tente ser forte o tempo todo. A diferença está em quanto tempo você vive aquele momento.
Porque a depressão é uma doença que a gente às vezes não enxerga. É. E às vezes as pessoas falam e você até enxerga, mas você não quer enxergar. E você mergulha naquilo. Hoje, você percebe que a mulher, ela quer fazer o papel da Mulher Maravilha, da guerreira, e ela não se permite em falhar ou não dar conta de tudo. Eu passei muito por isso. Eu achava que Sim. o rótulo, eu sou guerreira, era legal. E não é legal. Ai, eu odeio esse rótulo. Eu também. Desculpem quem acha isso. Mas por muitos anos, eu falei, gente, a minha vida foi tudo muito precoce. Eu tenho uma energia masculina que, por um lado, é ótimo. Eu também tenho. Porque eu sou proativa, tô à frente, mas é isso que eu quero. Independente até demais. Né? Isso também tem que colocar no equilíbrio. Mas a Gisele, mãe, precisa ser acolhida também, se acolher, né? A sua dinâmica com filhos não é fácil, lidar com a maternidade, essa pressão, né? Essa cobrança. E aí, será que eu vou dar conta? E se não der, tá tudo bem. Faz o que é qualidade, não quantidade. Mas a cobrança não vem só interna, né? A sociedade cobra, a sociedade a família é a pior cobra. O né? externo é a pior A mulher cobrança. tem que casar, a mulher tem que ter filho, a mulher tem que ser uma boa mãe, a mulher tem que ser uma boa profissional. Tem que amamentar. Eu não amamentei a Sara. Se você não amamentar, parece que você é vista como uma mãe que não é tão boa, não nasceu para amar. Ai, desculpa. Eu me empolgo. Mas essa cobrança. E aí você hoje está num cenário que é você com você. Mas em primeiro lugar você tem Deus te dando sabedoria e capacitando. Mas essas inseguranças são naturais. E eu quero te perguntar, então o seu dia a dia é corrido? Muito. Cada um dos meus filhos está numa escola. Horários diferentes? Eles estavam até a gente se mudar. Eu já passei por isso. Pega horários diferentes, cada um numa escola. Dá almoço para um, pega o outro para almoçar. Exatamente. Rafael fazendo futebol no horário, a Sara fazendo as terapias no outro horário. E aí, quando a gente se mudou, eu falei, eu vou ter que acordar a Sara para levar ele pra escola. Então, que diferença faz? Porque eu não ia ter como deixar ela sozinha. E aí, faz um mês que eu mudei ela para de manhã. Só que assim, né? Eles vão pra escola, eu volto, trabalho um pouco, faço almoço, pego eles, volto, aí levo ela pra terapia, levo ele pro futebol. É um polvo, né? E no meio de tudo isso, eu tenho que me cuidar, porque senão eu vou ficar maluca. E como que é a Gisele com ela, o autocuidado? Você pratica? Explica, porque muitas mães eu passei por isso. Se anulam, né? Se anulam naturalmente a partir do momento que você fica grávida, porque aí não é só mais você. São duas pessoas, uma dependendo da outra, né? Mas uma depende de você, né? E a gente acaba se anulando muito, a gente acaba virando coadjuvante da nossa vida por um tempo. Da nossa própria história. E aí começa baixa autoestima, a depressão, inseguranças, relacionamentos acabam sendo afetados se não tiver uma conversa, um diálogo maduro, né? A gente tem falado muito sobre autoconhecimento e autocuidado, autorresponsabilidade. Como que a Gisele, mulher, ser humano, nesses momentos? Quando que você começou a entender que agora é o momento, sim, eu preciso cuidar dos meus filhos, mas para cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar primeiro de mim? Logo que a Sara nasceu, eu me abandonei. Eu só vivia em laboratórios, em consultas, em exames. Eu ia de moletom, eu ia de chinelo, eu ia descabelada, eu esquecia. Eu saía assim, esquecia de pôr um sapato. Eu ia de chinelo, quando eu via eu já estava dentro do carro. É o automático, né? E aí, e tinha uma cobrança muito grande dentro de casa de você precisa ajudar nas contas, você precisa ajudar nas contas. Eu falei, como é que eu vou trabalhar cuidando deles? E tendo que achar terapeutas para Sara, era tudo uma novidade, né? E aí surgiu um convite para trabalhar com marketing multinível. Existe um preconceito gigante desse mercado, né? Mas foi um aprendizado tão grande para mim trabalhar nesse mercado, de um desenvolvimento pessoal. Nossa, você tá falando, tô emocionada aqui, sabe? E essa empresa que eu trabalhava era uma empresa de produtos anti-envelhecimento. Nossa, tudo a ver com o momento que você tá passando. Tudo a ver. E eles estimulavam e eles incentivavam a gente a se cuidar. A gente tinha... Eles falavam assim, você tem que ser produto do produto. É a vitrine, né? Eu falei, como é que eu vou andar assim? E eu comecei a me cuidar ali. Que legal, você vê que isso não chegou à toa, trabalhando com isso.
Eu trabalhei 8 anos com essa empresa, né? Ela acabou indo embora do país, eu saí desse segmento. Mas foi muito crescimento pessoal e um desenvolvimento pessoal. E pro momento que você estava vivendo, eu acho que foi um incentivo. Sim. Acho não, certeza que Deus colocou no seu caminho assim. Porque virou uma vida social também, né? Porque esses lugares têm muitos eventos. E aí você acabou olhando pra você. Foi isso. E ali eu comecei a aprender coisas assim de largar a televisão. Eu não tenho mais televisão em casa. Tenho o aparelho, mas eu não tenho canais. Você não usa, né? Não, eu uso o meu tempo para investir em mim. Então, enquanto eu tô fazendo a comida, eu tô com a televisão ligada no YouTube assistindo uma aula. Ou o podcast da Dor para a uma Cor. meditação. Ontem eu assisti. Que legal. Opa. Então, eu aproveito o meu tempo, Sim. porque eu não tenho tempo, mas o não ter tempo é uma desculpa, né? Eu aproveito o meu tempo para cuidar de mim. Então, depois que as crianças dormem, eu faço minha unha, eu leio um livro. Você tira a solitude, né, para você. E isso também serve de exemplo para os meus filhos. Né? Eu acho que toda mãe tinha que ser exemplo para o filho. Sim. Deles olharem e falar assim, poxa, minha mãe se cuida. Minha mãe lê um livro. Eu vou ler livro também, eu não vou ficar só no celular. Pode ser que até certa idade não, mas em algum momento lá na frente, né? Eu gosto muito de falar assim, eu tive uma base religiosa muito grande. Legal. Por alguns anos eu me afastei e depois eu voltei. Por que eu voltei? Porque eu tive a base. Então, a mãe é a base dos filhos. Sim. Então, quando a gente se cuida, você tá sendo a gente está sendo referência. referência. E isso é maravilhoso, né? Porque eu tô no mesmo processo que você, nesse sentido de autocuidado, né? Então, eu tô lendo um livro que chama O Poder da Autodisciplina. E a autodisciplina, ela vai em todos os âmbitos da vida. Sim. Desde a hora que você acorda, como que você vai fazer o seu dia, como que você vai criar sua agenda, como que você vai se cuidar. Gestão de tempo. Gestão de tempo. E isso é maravilhoso porque se torna um hábito, né, Gi? Então, quando a gente fala da maternidade, é muito confuso, muito complexo, porque, nossa, como que eu vou fazer agora? Mas calma, nada está perdido. Se você conseguir fazer uma gestão, colocando você em primeiro lugar, sabendo lidar com as demandas do dia a dia, a maternidade se torna leve. Não é? E aí você acaba se conhecendo melhor, né? Tendo um amor com você maior e até para se dedicar para aquela criança. Quais são os seus hábitos saudáveis? Você faz esporte, você falou que medita, você estuda, mas como que são os seus hábitos, assim, o seu estilo de vida? A Gisele. Eu gosto de caminhar, né? É o que dá tempo. Então, foi a forma de encaixar. Então, enquanto meu filho está treinando, onde ele treina, tem uma pista de caminhada ali, deliciosa, cheia de árvores, cheia de verde. Eu sou uma pessoa muito conectada com a natureza. Ah, que gostoso. Então, eu caminho ali, eu sento embaixo de uma árvore, eu tiro o tênis e fico ali sentindo a energia da terra, me conectando com a energia da terra. Eu gosto muito de, depois que eles dormem, eu deito na minha cama olhando para minha janela. Eu deixei minha cama de uma forma que eu consigo olhar para o céu e ver as estrelas e olhar para a lua. Que legal. Aí eu coloco uma frequência para ouvir, né? Existem várias frequências deliciosas que acalmam a gente. Dica, hein, pessoal? Depois a Gi vai deixar essa dica que eu acho importante para dar uma desligada, desacelerar. Desacelerar, isso aí. Ai, gente, até às vezes. Mas é importante você tirar o pezinho do freio, né? Se reconectar. Acender um incenso na casa. Eu acendo vela, adoro. Vela, aromática, você amo falou vela. sobre terapias, né? Você faz a cromo com você aplica nos seus filhos? Aplico reiki neles. A Sara às vezes chega pra mim e fala, mamãe, eu preciso de um reiki. Juro. Mas olha a referência, tá vendo? Ela deita lá, ela fica quietinha. Toda noite ela fala assim, mamãe, põe musiquinha de meditação. E eu ponho uma frequência no quarto dela. Olha como você já tá inspirando e sendo a referência pra ela dormir filhos. tranquila, porque ela é muito ansiosa. E aí eu ponho lá a frequência. É só você procurar frequência para dormir profundamente, frequência para acalmar, frequência para curar. No quarto dela tem uma luz de cromoterapia. Eu tenho na minha, eu tenho na dela. Então, cada cor
tem um significado, né? É muito legal. A cor verde é cor para cura. A cor azul acalma. Então, cada cor tem um significado. E eu uso muito isso naquele projeto que eu te falei, né? Do Conversas Maternas. Que eu quero saber, que eu tô super curiosa. Achei muito legal isso, Gi. Que eu ensino as mulheres, né? Eu uso essas técnicas de terapias alternativas para ensinar elas a fazer isso no dia a dia. Eu ensino o que eu faço no meu dia a dia. A sua experiência você leva para elas. Para levar para elas. E como que funciona essa conversa? É um bate-papo? É um bate-papo. E aonde que é esse bate-papo? Online. Eu quero participar. Porque mães não têm tempo. Eu sou mãe. Tudo bem que eu sou mãe de 2 homens já, mas mãe é mãe. Porque eu sempre falo, cada fase... Cada idade tem sua fase, então... E o autocuidado é pra sempre. É pra sempre. É pra e as sempre. Preocupações também. Quantas mães de adultos que sofrem, né, do ninho vazio? Né? A depressão do ninho vazio. Então, imagina, você lá dançando, como a gente fez aqui no começo, né? Minha casa vazia. Vou pôr uma música alta e vou dançar. Ô, Gi, você falou da síndrome do ninho vazio. Eu sofro. Não é um sofrimento... É um fato. É um vazio. É um vazio. E assim, hoje eu tô vivendo uma maternidade muito legal, porque eu fui mãe nova. Eu tive uma conversa com meu filho outro dia, que foi muito engraçada, o mais velho. E ele me pegou de surpresa, você acredita? Os nossos filhos são os nossos melhores amigos. Né? Eu falei isso ontem pro Rafael. E a maturidade não tem a ver com a idade, sim com as circunstâncias da vida, né? O meu filho mais velho, e a minha nora que eu amo, ela me perguntou assim, Rê, como que foi a sua reação quando você descobriu que você estava grávida, né? E por incrível que pareça, Gi, eu era nova. Quando eu descobri que eu estava grávida, a minha reação foi a melhor. Em nenhum momento eu fiquei assustada. Eu fiquei feliz. Eu lembro que eu coloquei a mão na minha barriga e fiz, nossa! Sabe assim, eu fiquei tão feliz com aquele filho que eu desejava tanto. Aí o meu filho, que era ele que estava dentro de mim, tá bom, que você não ficou assustado. Uma criança! Aí eu falei, não, filho. As minhas 2 gestações eu fiquei muito feliz. Muito. O Pedro foi uma gestação um pouco mais delicada devido à situação de saúde minha e dele. Mas as 2. E essa conversa, mas a maternidade para mim agora tá pegando porque eu sinto falta deles. E eu ao mesmo tempo falo, mas eles também têm que seguir a vida como eu segui, já tive a idade deles. E eu posso participar dessa conversa de maternidade? Porque assim, claro que é uma troca. Sempre vai ser. É uma troca, A minha mãe poderia estar aqui falando. Não, porque eu acho muito legal isso, mostrar minha experiência. Hoje... Muitas pessoas falam para mim, você tá na melhor fase. Me considero nova, sou nova, né? A terapia positiva. Mas eu tenho 2 filhos, um quase 30 anos, o outro também, formados, trabalhando, seguindo. E aí cadê a Renata agora? A maternidade. Tipo, o que eu vou olhar fazer? Pra você, o que você gosta. Eu tô aproveitando esse momento. O que você quer fazer pra você. Eu acho que não existe a melhor idade. Todas as idades são boas e todas têm um aprendizado. A gente tem que buscar o nosso bem-estar diante daquele momento presente. Não sei se você já leu O Poder do Agora. Já. Eu uso muito ele no meu dia a dia. Tô praticando bastante agora. E é isso. Essa fase agora do Rafael entrando na adolescência, né? Ficando muito tempo sozinho dentro do quarto. É uma fase difícil. E ele é muito companheiro. Com esse mundo ainda hoje, né? Um dia eu me peguei falando assim, nossa, o Rafa... tá tão distante de mim, mas eu não deixei doer, porque eu falei assim, eu que tô criando ele pra isso, porque eu não quero que ele cresça e seja um homem dependente da mãe, como muitos que eu conheço. Então você tá construindo um homem, eu quero que ele seja bacana. ele, que ele tenha a vida dele. Então, no que eu posso ocupar a minha mente nesse momento, em vez de me preocupar porque ele está sozinho no quarto? Eu não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar comigo. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu sempre reclamei da falta de tempo, né? Porque enquanto a Sara tá na terapia, ele tá ali no quarto. Eu reclamei da falta de tempo. Então, enquanto ele tá ali no quarto, eu vou trabalhar, eu vou ler, eu vou... E você tá respeitando também o momento dele ali, né? A gente tem que respeitar os nossos filhos. Os meus filhos trabalham muito, muito mesmo. E eu sou aquela mãe assim, ai, gente, eles estão cansados. Renata, tá tudo bem, que bom. Estão trabalhando, sabe assim? E aí eu fico assim, ai, filho, o que eu posso fazer?
Então eu fico nessa, sabe, nesse conflito, mas nós temos uma amizade muito legal. Todos os dias nos falamos. Importante. Hoje de manhã, por exemplo, eu fui treinar às 7 horas da manhã, o autocuidado. Aí eu vi um pão de queijo e falei, vou levar pro meu filho. Aí o filho trouxe café. Um simples gesto que pra ele foi tão legal, porque na correria dele. Só que ele tá no início. Eu falei, deixa que ele tá no início. Você não deixa de ser mãe, Ai, você tá vendo? às vezes eu falo, filho, você tá trabalhando até agora, essa hora da noite, começou tipo 6:30 da manhã, e pra ele tá tudo bem, é eu que sofro, sabe? Tipo, tadinho. Não, Renata, calma, isso é o início é assim. Isso é uma maternidade diferente. Entendeu? Daquela que você estava acostumada. Que eu tinha controle. Eu fui conversar com o Rafael sobre um assunto que aconteceu com ele, e eu falei assim, eu não estou preocupada com o que você fez. Eu estou preocupada porque você me escondeu. E eu sei que você está entrando numa fase difícil, que é um renascimento à adolescência. Você está começando do zero uma vida que você não sabe que existe. Quando você virar adulto, vai ser a mesma coisa. Mas agora eu sei que tá difícil pra você. E tá difícil pra mim também. Mas se a gente não conversar, a gente tá lascado. Que legal que você é assim. Porque somos só eu e você. Ah. Eu, você e a Sara. Se eu não puder confiar em você, você também não vai poder confiar em mim. E aí a relação vai acabar. Vai ser uma relação difícil. Em relação à base é a confiança. Então confia em mim. Conta pra mim as coisas. Né? E se tá difícil enfrentar isso, conversa comigo. Pode ser que eu não consiga, você vai falar com o seu psicólogo. A gente fala com ele, fala assim, ó, eu não entendi. E eu falo pra ele quando eu não sei. Eu falo pra eles que eu não tô bem. Isso, é importante essa transparência, né? Porque eu falo assim, tem dias que eu falo assim, a Sara agora chega todo dia, mamãe, você tá bem? Ai, que Você tá gostoso. bem hoje? Mamãe, você tá cansada? Mamãe, você quer dormir? Porque ela tá numa fase que ela quer brincar, ela quer que eu esteja junto, brincando. Gente, eu fiz 50 anos. Não é fácil. A maternidade ritmo, tardia, a gente tem que se preocupar com isso também. É o contrário da minha. A energia não é a mesma. E eu chego pra ela e falo assim, Sara, eu não consigo. Porque o corpo, gente, Ele o corpo sente. não é o mesmo. Não é o mesmo. E aí eu falo pra ela assim, Sara, eu não consigo. Eu falo verdade pra ela, eu não invento uma desculpa. Eu acho muito legal essa linguagem. Sara, eu não consigo. Eu tô muito cansada. Mas se você quiser deitar aqui na cama com a mamãe, a gente pode conversar, a gente pode cantar, a gente pode assistir um vídeo junto. E ela adora isso. Que legal, né? E a gente brinca, eu faço gostoso. cócegas nela. Mas ela respeita o meu tempo também. Essa dinâmica de vocês, de respeito, de confiança, eu acho que é a base, né? Pra ter uma harmonia, já que vocês vivem juntos. Gi, para as mães que estão nos assistindo, que quiserem entrar nessa conversa da maternidade com você, quais são os dias, os horários? É pelo Instagram? No meu Instagram tem um link que tem, dentro dele tem o site da Conversas Maternas, tem o site do meu livro, o site das terapias integrativas, o site da minha coluna, que eu escrevo uma coluna para um portal chamado Portal Dolce Morumbi, toda segunda-feira. Tem uma experiência, uma partilha que eu faço ali com as mães. E ali nesses links tem tudo explicadinho, os horários do Conversas Maternas. Não dá, né? Somos mães. Eu não tenho horários fixos. Com cada mãe a gente vai se acertar. Tem aquela mãe que trabalha o dia inteiro, que a gente vai marcar à noite. Tem aquela mãe que não tem tempo a semana inteira, a gente vai marcar no final de semana. É individual ou é coletivo? Individual. É individual. Então, mães que estão aí querendo ser ouvidas e entender que tá tudo bem, passamos pelos mesmos processos, desafios, e eu quero falar agora sobre celebrar vitórias. Que é algo que você fala, né? Pequenas vitórias têm que ser celebradas. Pequenos progressos. Você vive isso. Isso eu aprendi com a Sara, né? Porque a Sara, tudo é no tempo dela. Não existe regra. Não existe tempo para a Sara. Então, quando ela conquistou os pequenos passos, para mim era uma vitória gigante. Quando o Rafael começou a andar, foi lindo, começou a andar. Eu assinava aquele calendário de bebês que vinha toda semana. Essa semana o seu filho vai fazer isso. E ele fazia, eu achava aquilo maravilhoso. A Sara desconstruiu isso. Né? Então, quando a Sara começou a andar, depois de fazer fisioterapia desde os 2 meses,
Foi uma conquista gigante. A Sara comer de garfo e faca é uma conquista gigante. Que para muitos, às vezes, não tem, né, muito significado. É lógico que cada criança é uma criança, né, com a sua deficiência. Eu sei que tem crianças que têm mais dificuldade. Mas eu quero até falar para as mães atípicas, principalmente, um conselho assim... acredite no seu filho. Acredite no potencial dele. Na força, Na né? força, porque ele vai te ensinar aquilo também, e eu aprendi isso com a Sara. A celebrar todas as pequenas vitórias. Sempre acredite nele e sempre estimule ele a isso. A Sara, ela tá com uma dificuldade muito grande de alfabetização, né? Ela tá com 10 anos, ela tá no 5º ano, ela ainda não se alfabetizou. E eu não desisti dela, e eu vejo tantas mães desistirem. Por falta de conhecimento, por falta de força mesmo. E não dá pra julgar, mas dá pra aconselhar. E que é possível. Que é possível. Eu acho isso, é possível. A Sara, ela todos os dias ela vai pra escola não querendo ir, porque é difícil pra ela aprender. Ela estuda em escola normal, tradicional. Que tem a inclusão. Sim. Que ótimo isso. A inclusão ainda é muito precária nas escolas. É muito. Mas existem escolas dispostas a tentarem. E isso é o que eu tenho na escola da Sara. A escola está disposta a tentar. Então, tudo que eu sugiro, tudo que as terapeutas sugerem... Elas estão abertas. A gente se adapta, a gente faz. Então, quando ela chega na escola, ela já chega tensa, rígida. Ela é bem recebida pelos amiguinhos? Muito. Isso é tão lindo, né? E aí, ela não quer aprender. E aí, eu chego para ela, olho nos olhos dela e eu falo assim, Sara, você é tão inteligente. Você é tão corajosa. E eu sei que você vai aprender muita coisa hoje. Quando você sair, você vai me contar. Porque eu vou estar aqui na porta te esperando a hora que você sair. Ai, que legal isso. Eu acredito em você, hein? Você não quer ser médica quando você crescer? Então, para você ser médica, você vai entrar lá agora e vai aprender a ler e escrever. Ai, que legal. E ela já muda. Você passa a segurança, ela relaxa o né? corpo dela. Você passa a segurança para ela. É a pessoa... Porque você é a segurança. Então, se é a pessoa que passa a segurança tá falando isso, é porque é verdade. Mesmo que depois, em algum momento, eu desabe. Tudo bem. Porque a gente não pode ser forte o tempo todo. E nem precisa, né? Nem precisa. E eu desabo, mas depois eu falo, não, eu acredito mesmo. Ela já conquistou tantas coisas. Hoje, com 10 anos, ela não precisa ser alfabetizada. Mas quando ela precisar, na vida adulta, ela já vai ser. Eu acredito nela. Eu acho que além de acreditar, é respeitar o tempo de cada um, né? Porque cada um tem o seu tempo. Não precisa ser atípico. Típico também tem, tá? O tempo. Então, eu sou uma que eu preciso de um tempo. E tá tudo bem. Eu tinha uma dificuldade comigo isso. E as diferenças. Olha, Gi, você falou uma coisa certa. O mundo hoje não aceita diferenças. Eu sofro na pele. Não é ser vítima. É real. Quem tem diferenças comportamentais, dificuldades emocionais, sofre na sociedade. Porque é vista como fresca, falta de trabalho, falta de boleto para pagar, filhinha de papai ou filhinha de mamãe, mas ninguém tá ileso de passar por alguma dificuldade, entendeu? Sim, um preconceito, né? Um julgamento, isso é muito triste. E ser diferente é que é o normal, né? Mas eu acho que não é ser diferente. Porque ninguém é igual a ninguém. Exatamente, a questão não é ser diferente. A questão é cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu tempo e tem que ser respeitado, compreendido e entendido. Por isso que eu falo que o meu diário é de uma mãe nada especial. Exatamente. Porque ninguém é mais especial que o outro por causa das suas necessidades, por causa das suas características. Seus filhos são especiais pra você? São, mas assim... O que eu quero dizer é isso. Que tem gente que fala assim, você é uma mãe especial. Não sou. Você é uma mãe especial. Todo mundo que tem um neto... O neto é especial, aquele neto a gente fala de amor. É a melhor pessoa da vida dela. Quando a gente fala de amor, ser especial é amar. É amar, não é o rótulo não é. de, ela tem um problema, então ela é especial. Gente, desculpa, mas eu odeio isso, sabe? Quando a pessoa fala, é especial, tadinha, não te olham até diferente. Aí vão olhar pra... Olha que mulher linda que você é. Pra mim, você é uma mulher... Desculpa, uma puta mulher, entendeu? Que não dá conta de tudo, mas tá aqui, feliz, sorrindo, com esse brilho no olhar, acreditando em você em primeiro lugar, acreditando nos seus filhos. Fico até emocionada, porque, não é fácil. Não é. Né? Gi, mas é possível. É possível, é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Ô, Gi, pra finalizar,
nosso bate-papo, que eu queria ficar até amanhã conversando, porque Não, maternidade... falar de maternidade há uns 3 dias no mínimo. Eu acho que é... Ontem eu fiz uma reunião com uma empresa, nós éramos em 4, 2 eram mães. Sempre vai ter mãe ou aquela que quer ser mãe. A gente não parava. É muito gostoso. Uma fez fertilização, a outra ainda não é mãe, a outra é recém-mãe. Eu falei, não. Ou seja, você tá com vários cenários. A gente tinha muita conversa. É muito gostoso mesmo. Eu amo maternidade, eu decidi ser mãe, eu quis ser mãe cedo, a vinda dos meus filhos é a construção da mulher que eu sou hoje. Então, a maternidade tem um poder muito forte na minha vida, sabe? E vamos falar de rede de apoio, porque rede de apoio as pessoas acham que é família, e não. Sim. Como que é a sua rede de apoio com a sua maternidade hoje? É um assunto que eu falo muito no Conversas Maternas, porque eu ouço muitas mulheres dizerem: ai, mas eu vim do interior, eu vim de outro estado, eu não tenho rede de apoio. A maioria das vezes, a rede de apoio não é a família, não é os amigos, não são os amigos próximos. A maioria das vezes. E de onde vem a rede de apoio? Eu tenho, né, a minha mãe e meu pai realmente são muito presentes, mas a rede de apoio, muitas vezes, vem da onde você menos espera, e isso vem de relacionamento. E não precisa ser família, E eu uso a palavra relacionamento muitas vezes, porque tem muitas mulheres que elas, por se colocarem naquela posição de eu sou forte, eu sou independente, eu sou autossuficiente, não buscam ter relacionamentos. E o que eu falo de relacionamento? É contar a sua história. Não é sair pedindo para as pessoas fazerem as coisas. Uhum. Eu uso muito um exemplo, tem até no meu livro, meu filho uma vez precisava ir num jogo de futebol que ele não podia faltar e eu tinha uma reunião. E meu pai não conseguiria levar ele. E eu estava no campo e eu achava assim, vou conversar com aquele pai que é mais descolado, ele conhece todo mundo, quem sabe ele conhece alguém que mora lá perto de casa. E aí perguntei isso pra ele falou assim, olha, eu não conheço, mas onde é que você mora diretamente? Tal lugar. Ele, nossa, imagina, eu vou lá e pego o seu filho. Ai, que legal. Então, manter relacionamentos, né, em grupos de escola. Às vezes você, olha, eu não tive tempo, eu trabalho o dia inteiro, alguém vai levar o giz de cera e a massinha de hoje? Tem mães que falam assim, olha, eu tô levando a mais, eu divido com seu filho. É legal esse coletivo, né, Gi? E a comunicação é tudo. A conexão, eu acho. Relacionamento. Relacionamento é tudo na vizinhos, sabe? Em todo lugar. É você conversar. Por que a gente tá aqui hoje? Relacionamento. Relacionamento. A gente tava num evento onde tinham mais de 20 mulheres e a gente se conectou, a gente se relacionou. E se identificou, né? E se identificou. Então, eu acho que a rede de apoio tá onde você menos espera. E para você saber onde é você se relacionar. Exatamente. Tem que tentar, né? A vida são tentativas, não é achismo. Porque às vezes a gente pensa, será? Não sei o quê. Tenta. E não confiar, você já né? tem, e confiar nas pessoas também. E assim, a maternidade, ela traz isso também, né? Essa socialização, a empatia, né? Outras mães. Hoje, a identificação. Na minha época não tinha muito isso, mas hoje eu vejo mães se unirem mais, sabe? Até pelas ferramentas que a gente tem, Instagram, WhatsApp, criam grupos, tal, né? Então você acaba se relacionando, uma ajuda a outra. Isso é maravilhoso. A tecnologia favorece isso, né? Ai, que o Conversas Maternas é isso. É isso. É essa ajuda. Às vezes coisinhas pequenas que a mãe não tá enxergando no dia a dia. A gente, né, a gente tem conversas semanais, 1 hora por semana, meia hora por semana, vai depender da disponibilidade de cada uma, né? Mas é isso, é falar, olha, hoje eu não dormi bem, como é que eu faço? É maternidade real, né? Hoje eu só quero conversar, hoje eu só quero chorar. E a gente vai chorar juntas. Eu acho isso muito legal. Hoje eu só quero ser ouvida. Apenas ser ouvida. Quero ser compreendida. Porque a maternidade, principalmente mãe de primeira viagem, que não conhece esse looping hormonal pós-parto, porque é uma vida que muda, não é? Você tem que se adaptar a tudo. Até o seu corpo, né? Eu lembro que eu olhava assim, eu me olhava no espelho, não é futilidade, juro por Deus. Eu olhava no espelho, eu falava, gente, não sou eu. Eu não olhava pro espelho. Não, eu olhei, depois eu olhar. não olhei mais, porque eu falei, olhar. Eu não conseguia. Eu olhei pra minha mãe, a minha mãe fez assim, calma, vai voltar dentro do seu tempo. Então, aquela sensação, sabe, de não ser você, e você ter que se doar tanto, e não dorme. O não dormir me pegou muito, porque eu amo dormir.
E aí eu não dormia, depois que você vira mãe, gente, você não dorme nunca mais aquele sono dos justos. Porque não importa a idade, entendeu? Então isso me pegou muito e mexe com o emocional. Eu durmo, tá? Você dorme? Rê, sabe o que eu faço? Você Ai, falou que da bom. rotina. Eu sou uma pessoa noturna. Eu trabalho com marketing, né? E eu gosto muito de trabalhar à noite. Eu ligo o computador, eu Você é fico lá, proativa à noite. eu faço criação, eu escrevo. E aí, meus filhos agora estão estudando de manhã, os dois, né? Então, isso pra mim é muito difícil fisicamente. Eu vou falar, gente, várias vezes eu deixo eles na escola às 7 horas, volto e durmo. Até às Sim, 9. pelo amor de Deus. Porque é a hora que eu consigo produzir. Porque se eu não dormir das 7 às 9, eu fico ali assim, ó. A mente não... Não, você Eu fica não lenta. consigo. Você fica lenta, baixa imunidade, tudo, o emocional. Então, eu respeito o meu corpo. Ai, E que isso é legal. muito importante. Isso é importante, você respeitar o seu corpo e saber os seus limites. E saber né? os seus limites. Eu não dormia, eu ficava neurótica. Eu cheguei até a pensar assim. E ele tava dormindo bonitinho no berço. Eu achava que ele tinha morrido. Ai, assim, mas isso é de Meu Deus. todas as mães Aí de primeira quando eu ia viagem. dormir, eu falava assim, não posso dormir que daqui a pouco... E se eu durmo e não escuto o bebê chorar? Aí eu me sentia aquela Você punha a mão no culpa. rosto também pra ver se tava respirando? Não, eu colocava espelho, não era a mão. Eu já colocava o espelho, não era nem a mão. Se o espelho ficasse embaçado, tá tudo ok. Entendeu? Eu já ouvi isso. Gente, eu ficava neurótica. E aí eu falava assim, não, mas e se eu durmo e eu não escuto o choro dele? Aí a gente carrega aquela culpa, sabe? Ai, meu Deus. Aí eu falei, não, chega, calma, preciso me organizar nisso, porque pegou a minha imunidade, meu sistema imunológico, meu emocional foi lá no pé. Eu tive de depressão pós-parto. Quando meu filho tinha 5 meses, eu tive Isso é tão depressão pós-parto. sério. Muito sério. Eu olhava e eu falava assim, eu não aguento mais. E não é que você não ama seu filho, não é. É que assim, aquela rotina, eu cheirava leite o dia inteiro, aquilo me dava uma aflição. E eu amava amamentar, eu amava aquele contato. Eu ia tomar banho. São duas pessoas em uma, né? Exatamente, sabe? É Mas aquele eu queria... amor e aquela culpa e aquela Não, coisa a culpa de... que a gente carrega, né, Gi? E aí eu lembro assim, Sempre. o momento do banho que você falou, pra mim era, agora eu vou tomar um banho. Na hora que eu entrava no banho, parecia que ele adivinhava. Eu falava, gente, não é possível, nem banho eu posso tomar um pouco sozinha. Eu cheguei ao ponto de colocar o carrinho no banheiro com ele pra eu tomar Eu banho. punha a cadeirinha no banheiro, bebê conforto. E aí eu tomava banho tranquila lá. Dava uma choradinha, chacoalhava ali e voltava Gente, pro mas meu que banho. banho é esse? Você não tem seu momento. Fiz muito Mas isso. tudo isso passa, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão positiva. São fases que a gente tem que saber passar. Você é uma mãe, assim, super exemplar. Eu quero que você deixe um recado para quem está nos assistindo, quem pretende ser mãe, quem já é mãe, quem está passando, quem é mãe atípica, quem é mãe típica. Mãe solo. Mãe todo mundo. solo, todo esse combo. É. Deixa um recado para... Até para te procurar na conversa materna, comprar o seu livro, tá? Que esse livro, gente, vai dar muita clareza para todas as mães. Aí eu falo no geral, tá? Bom, tudo isso dá para encontrar no meu Instagram. Meu Instagram é giseleRibeiro.oficial. Vocês me encontram lá. E todas essas informações tem lá no link da minha bio. E o recado, assim, mais importante que eu acho que eu posso deixar dessa conversa é do amor próprio, do autocuidado. Porque a mãe, ela não pode se deixar de lado, ela não pode se entregar para os problemas, para as dificuldades. Elas sempre vão existir, desculpa, não adianta crescer. Vocês estão vendo a Rê, né, com adultos, eu na fase adolescente, a fase de bebê, sempre. A minha mãe como avó, como mãe, isso sempre vai existir. Então, a diferença está na escolha que você vai fazer, na escolha de seguir Como vai chorando, seguir, reclamando e se entregando para os problemas, ou escolher resolver, ou escolher olhar para ele de uma forma positiva e ter qualidade de vida, ter bem-estar. Eu acho que esse é o segredo, é se olhar e buscar o bem-estar. Eu estou estudando muito a filosofia estoica e cada dia é uma leitura. Hoje a minha leitura foi como você não ser instável. Uhum. Então, assim, você tomar decisões não na emoção, e sim no racional. Porque quando você toma as suas decisões no racional, você vai prevenir situações.
Porque geralmente a gente tá tão assim que a gente acaba tomando decisões no emocional, e o emocional a gente se torna instável, né? A gente acaba indo, nós não conseguimos filtrar o externo, né? E a maternidade é isso, porque muitas pessoas vão apontar o dedo para você. É o equilíbrio. O equilíbrio, entendeu? É você vai seguindo do seu jeito. E seguir a intuição. Eu falo muito para as pessoas, eu falo para os meus filhos, segue a intuição. E a intuição, ela vem daqui. Ela previne também, viu, Gi? Ela vem daqui. Ela previne. Eu tenho uma história aqui no meu livro sobre uma intuição, assim, muito, muito forte que eu tive de não colocar meu filho numa escola. E depois de 2 meses, um menino fez uma violência gigante dentro dessa escola, onde ele matou a professora, onde foi uma história recente, foi há 2 anos. É a avó de uma amiga minha. Eu entrei naquela escola e falei, eu não vou fazer a matrícula do meu filho aqui. Eu chorava, Você teve essa intuição? eu chorava. E a secretária falava assim, mãe, vem conhecer a escola. Eu falei, não vou. Traz ele para conhecer. Eu falei, ele não entra nessa escola. Eu só dizia isso. Eu liguei pro pai dele e falei, me ajuda a pagar uma escola particular, porque nessa escola meu filho não entra. Foi só aqui que saiu a vaga dele. Às vezes a gente acha que é tipo assim, será que é algum preconceito meu? Não, é a intuição. Me chamaram de preconceituosa. Isso que eu tô falando. Eu queria pôr ele na escola pública porque eu precisei, foi há 2 anos. Era o momento, né, a circunstância. Mas naquela escola eu olhei e falei, ele não entra aqui. Eu olhava para aquele lugar e falei, ele não entra. Você não via seu filho ali, Ele iria ficar né? das 7 às 4, né? Por causa, era o 5º ano. E aí eu falei, ele não vai vir aqui. E aí eu consegui, como eu tinha feito a matrícula dele lá, eu consegui uma bolsa numa escola, porque ele vinha do estado. Eu consegui uma bolsa na escola e aí 1 mês depois, minha mãe me liga, Houve eu tava tragédia, na rua. né? Um monte de helicóptero, eu tava no Poupa-Tempo. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Minha mãe falou assim, onde você tá? Eu falei, eu tô no Poupa-Tempo. E a escola era muito perto ali do Poupa-Tempo. E aí eu soube do que aconteceu e eu chorei. Mas eu chorei tanto aquele dia. E eu mandei mensagem pra todas as mães que eu conheço, juro, Rê. Chorando, falando assim, sigam a sua intuição. Se seu coração de mãe fala, não vai por aqui, não vá. Podem chamar de louca, de preconceituosa, do que for. Tem que acreditar na intuição. É isso. Tudo é intuição. Tudo na vida é intuição. E a escolha vem da intuição. É isso. Que legal. Isso. Gi, eu tenho um presente para te dar, que é um livro que eu escrevi que chama Cartas para o Meu Pai, que é um livro que fala de filha para pai, fala de amor, de honrar, de ressignificar o luto. E é algo que eu, como filha, né, a gente falando de maternidade, de paternidade no geral, é algo que mexeu muito comigo, sabe? Então eu vou te dar de presentes. A sua história é linda e eu tava ansiosa para ler, te agradeço. Obrigada, Gi. Obrigada, eu vou ler com carinho depois. E o seu te dou meu feedback, esse é o seu. Adoro. Para você ler. Adoro assunto um pouquinho da nossa história. O seu livro é muito parecido com o meu. É. Na verdade, conta as histórias aqui, ó, a segunda gravidez. É você escrevendo os seus sentimentos. É um diário. É o meu também. Diário. Você escreveu cartas pro seu pai, né? Se desabafando com ele. Foi a maneira que eu encontrei de continuar a comunicação, atualizar ele e eu não explodir. Entendeu? Porque fica tudo muito preso, né? Fica muito forte dentro. Mas é isso, Gi. Muito obrigada por ter vindo aqui. Adorei o nosso bate-papo. Nossa, que papo delicioso. Né? Vai fluindo, assim. Tudo que é bom flui. Tem vários insights, assim, me fez um bem, assim, pra minha alma. Foi muito bom ter vindo. Conversar é bom demais. É muito bom. Ser ouvida, falar né? é bom demais. Ser ouvida é bom demais. Eu adoro. E eu aconselho todas as mulheres a fazerem isso. Deixa a sua rede aqui, o seu @, no Instagram, por favor. GiseleRibeiro.oficial. Tá bom. Pessoal, muito obrigada por quem ficou conosco aqui em mais um episódio emocionante. Não esqueça de ativar o sininho de notificações no YouTube. Compartilhe com quem você ama, com quem você vê que está passando por alguma situação, que eu tenho certeza que tudo que conversamos aqui vai tocar o coração e fazer sentido na vida de uma pessoa, tá bom? Se cuidem e fiquem com Deus e até o próximo episódio.